Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Meus queridos irmãos, eu quero complementar a todos com a paz do Senhor. Você está no canal Rascunho Teológico, eu sou o pastor Edivaldo Pereira e nesta oportunidade nós vamos dar continuidade à nossa série de panorama bíblico e nesta oportunidade estaremos falando sobre o livro de Neemias, né? Tem a questão do livro e tem a questão da pessoa Neemias, né? Então nós vamos tratar de Neemias doravante, tudo bem? Muito bem, então vamos falar da teologia de Neemias, vamos falar das curiosidades que tem no livro de Neemias, vamos falar do objetivo principal do livro de Neemias e também o fator histórico, né? A historiografia do livro de Neemias, né? Então nós vamos começar aqui, né? Quem foi Neemias? Neemias foi um copeiro do rei persa, né? Artaxerxes, ou Xerxes, como alguém chama, Artaxerxes I, que posteriormente ele foi governador de Jerusalém, ou sátrapas, né, de Jerusalém. Aliás, sátrapa não, tirzata, não é? Em Jerusalém, que quer dizer governador. Então ele foi responsável por construir os muros da cidade, né? Eu tenho um mapa aqui interessante, eu gostaria de posteriormente colocar num vídeo para você ter noção de como foi o cerco contra Neemias ali na reconstrução do muro. Então, quem foi Neemias, né? Então, essa história vai estar registrada com o livro que traz o seu nome, isso é conhecido de todos nós, então, um livro no Antigo Testamento, é a única referência que vai nos ajudar para saber aí mais sobre quem foi Neemias, não é? O livro de Neemias, obviamente, né? Então, ele nos fornece aí detalhe muito importante, né, para que possamos compreender a atuação desse homem que foi levantado por Deus para executar um trabalho importante, né, muito importante no período pós-cativeiro babilônico, né, e assim sucessivamente. Diz que Israel passou por 2 cativeiros, o Egito, né, eles trouxeram os despojos, né. Já em Babilônia, quando eles saíram de Babilônia, eles trouxeram sementes, né, para plantar na terra. Glória a Deus. Isso é muito importante, né? Mas não é isso que vamos falar, não é nosso foco. Nosso foco é o livro de Neemias. Vamos trazer um panorama do livro de Neemias, né? Vamos lá. A história de Neemias, então, eu estou falando agora da pessoa Neemias, né? Nós vamos encontrar Neemias aí em vários aspectos, né? E então nós estaremos tratando aí da pessoa de Neemias, né? Depois vamos para o livro, claro, né? Até porque para o vídeo não sair muito longo. Então, dentro desse contexto, nós vamos encontrar Neemias dentro da história. Então, ele era um copeiro, era filho de Recalias, conforme Neemias 1:1. Ele era, na verdade, nós vamos encontrar várias pessoas com esse nome. O nome de Neemias quer dizer Jeová conforta ou consola, Deus consola. Nós vamos encontrar 3 Neemias na Bíblia, não é? Nós vamos encontrar primeiro o filho de Recalias, nós vamos encontrar o filho de Azbuque, né? Que é o príncipe sobre a metade do distrito lá de Bet-Sul, que era visto na cidade de Bet-Sul, ficava na região montanhosa de Judá. Nós vamos ver isso em Josué capítulo 15, versículo 21, versículo 48 e versículo 58. E Neemias também talvez fosse de Judá, né? Então ele participou de um concerto da muralha de Jerusalém e etc. Neemias 3,16, né? E o filho de Recalias, que era irmão de Anani, copeiro do rei persa, esse aí a gente já sabe, o persa Longimano, como chama o rei persa, no caso era Artaxerxes Longimano ou Artaxerxes I, também conhecido, né? Isso já dissemos também. E outro era um líder, outro que a Bíblia vai falar também, outro Neemias era um líder entre os que retornaram de Babilônia, junto com Zorobabel, conforme está escrito no capítulo 2 de Esdras, verso 1 e 2, e Neemias capítulo 7, versículo 7. Essas informações preliminares, né? Preliminar no início, complementar no final, obviamente, isso aí não precisa nem falar, né?
Mas vamos dar sequência aqui. Então ele era a história dele, ele era copeiro, né? Vivia uma vida boa. Copeiro do rei era uma vida boa, era interessante, era honra, né? Então, trazendo aí o nome, significa o Senhor consolou, o Senhor consola, o Senhor conforta. Eu já disse isso também. Então, o fato do texto bíblico, ele não faz nenhuma menção sobre as esposas e os filhos de Neemias. Muitos intérpretes sugerem que ele possa ter sido aí um eunuco, né? Porém não se sabemos nada de forma conclusiva, né? Na corte persa, Neemias possuía um cargo muito importante, de grande responsabilidade. Ele era copeiro do rei, ou seja, era tão responsável que ele tinha tanta confiança do rei. Por que colocar ele era de confiança? Até porque, para não entrar alguém e envenenar o rei, dar alguma coisa para o rei. Todos os reis tinham seus inimigos, né? Os seus pretendentes ao cargo dele, o posto que ele estava, enfim, né? Então, Neemias era um homem de extrema confiança e por isso ele estava naquele posto muito importante, ok? Haja vista que ele fazia essa responsabilidade, isso aconteceu nos anos 465 a 424 a.C. Então isso fazia parte dele, um membro aí da corte real, que possuía grande influência, prestígio, então devia a sua proximidade com o rei e a confiança que ele desfrutava. Já em seu trabalho não envolvia apenas escolher vinho do rei. No capítulo 2, versículo 1, está escrito, mas evitar que ele fosse envenenado, conforme eu já disse aqui, né? Então a preocupação de Neemias com Jerusalém trouxe, é isso que o livro foca, é esse objetivo que o livro vai focar, né? Então a preocupação dele no 20º ano do reinado de Artaxerxes, né, entre novembro e dezembro de 446, Neemias recebeu a notícia sobre a situação caótica de Jerusalém. Quem trouxe a notícia foi Hanani, seu irmão, né? E então ele ouviu falar da miséria do seu povo. Ele estava em outra região, mas não esqueceu do seu povo. Então ele abdicou das benesses, abdicou de toda a honraria para poder abençoar e poder fazer alguma coisa pelo seu povo. Esse líder, isso quer dizer que o líder, ele não pensa em si, o líder pensa no povo que ele está liderando, não é? Ou que ele irá liderar. Isso, o próprio povo reconhece isso e o honra, né? Tenho prova cabal disso, pelo menos comigo aconteceu bênçãos assim, que milagres, eu chamo de milagres, né? Chamo de milagres. Bendito seja o nome do Senhor, o dono da vida. Glória a Deus. Me emocionando com tanta bênção que recebi de Deus, não sendo eu merecedor. Glória a Deus. Foi tanta bênção que muitos não, uma minoria não entendeu. Mas Deus sabe todas as coisas. Ele conhece o culto e o escondido de cada ser humano. Voltamos à nossa aula. Então, no 20º ano do reinado de Artaxerxes, que era entre novembro e dezembro, então ele recebeu a notícia, aquela notícia ruim, aquela notícia deprimente, né, que ia trazer para ele muita tristeza, obviamente, mas além disso, ele ficou sabendo que os muros da cidade estavam destruídos, seus portões queimados e etc. Né? Isso vamos ver em Neemias, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Então isso fez com que Neemias ficasse bastante triste, angustiado. Ele jejuou, orou. Olha a atitude do líder, ele jejuou, orou. Ele não foi murmurar, não foi reclamar, não, ele foi jejuar e orar a Deus, pedindo que Deus tivesse misericórdia, né? Depois, entre março e abril, em 445 precisamente, enquanto ele servia na corte, o rei persa percebeu a tristeza dele, o semblante, né, e perguntou a Neemias qual era o motivo da sua tristeza. Neemias aproveitou o ensejo e explicou que o seu problema, que o problema dele seria ele conseguir a permissão do rei para retornar a Jerusalém. Né? Ele, por certo, confabulou, contou para o rei, falou com o rei, e o rei o deu a permissão, né, para que ele fosse até a sua terra. Né? E aí ele explicou aí, com aquela permissão, foi necessário para todo o empreendimento, e assim, além do material, além dele dar a permissão para ir construir o muro, além de tudo isso, ele deu o material
e todo para começar aí, todo o material necessário para começar, para empreender lá em Jerusalém, reconstrução dos muros e etc, o que precisava ser feito, né? O texto bíblico vai dizer, não, diz, não é que vai dizer, vai dizer para lá, vai dizer para cá, acaba tendo vício de linguagem, isso não pode. A Bíblia diz, não é que a Bíblia vai dizer, porque já foi escrito, já foi dito, então é só ler. Então a Bíblia diz, ok? Aí alguém diz, professor, é correto dizer, a Bíblia vai dizer ou a Bíblia diz? A Bíblia diz, a Bíblia não vai dizer, a Bíblia diz, é só ler. Então o texto bíblico diz que, fica bem claro isso, vai dizer que Deus, o texto diz assim, que aconteceu que a mão de Deus era com Neemias. Então ele pediu permissão ao rei, a mão de Deus era com ele, não tinha como não dar certo. Se levantou, nós vamos ver isso mais na frente, muitos inimigos, muitos embaraços, muitos embrolhos, mas o Senhor era com ele, e ele falou que a boa mão de Deus, aleluia, a boa mão de Deus. Então Neemias reconstruiu os muros da cidade. Após obter a autorização necessária, Neemias partiu para Jerusalém. Naquela época os muros e os portões de uma cidade simbolizavam a sua força, a dignidade, e daí procede a importância de um trabalho aí bem sucedido, trabalho que Neemias conseguiu fazer para que o nome de Deus fosse glorificado, voltasse a ser glorificado na cidade, na região e na província, enfim, de Jerusalém. Ele foi nomeado como governador, essa palavra aparece como Tirzata, ou seja, governador, e assim sucessivamente. Então a Bíblia descreve o interesse do rei persa, no retorno de Neemias. A Bíblia diz que ele teve interesse no capítulo 6, versículo 2, capítulo 2, versículo 6, ou melhor, de Neemias. Então inicialmente ele foi estabelecido um prazo, para ele, para que cumprisse a tarefa e retornasse. Neemias enfrenta a oposição, Neemias é levado consigo todos os documentos que garantiam a legalidade de suas ações, porque não pode ser nada ilegal. Ele estava de posse de toda a autorização, não só do rei, de toda a documentação necessária. Observe que não tinha nada irregular, e Deus não trabalha com jeitinho brasileiro. Deus trabalha com regularidade, com sinceridade, com clareza, transparência, até porque Deus não trabalha nas escondidas, Ele é Senhor de todos e Ele trabalha escancaradamente. Se Deus quiser, se Deus quer, se Deus vai fazer, tudo de Deus é escancarado, Porém, mesmo assim, ele precisou enfrentar grandes oposição. Então, na verdade, desde o tempo dos reinados de Ciro, foi quem liberou, 559 e 530 a.C., Dário I, e Ciro e Dário I, que foi Dário I, capítulo nos anos 522 a 486. Então houve uma oposição contra a reedificação de Jerusalém. Esta perseguição dos judeus também foi vista aí nos reinados seguintes, nos dias de Assuero, que foi nos anos 486 a 465 a.C., e do próprio Artaxerxes, 465 a 424 a.C. Então a oposição contra o trabalho de Neemias partiu da parte de Sabalate, o Honorita, de Tobias, o Amonita, e de Gesem, o Arábico. No livro, no canal Rascunho da IBD, na aula de número 5, 6 e 7, de 2020, nós temos vídeos sobre com muita objetividade, muita clareza sobre esse assunto, certo? Se o nobre aluno quiser dar uma passada lá, eu vou deixar o link no card, na descrição, e você pode passar lá e conferir, tá certo? Que vai trazer um bojo de informação sobre esse contexto histórico de Neemias, tá bom? Muito bem, mas vamos voltar aqui, principalmente sobre a reconstrução e tal, porque era a lição que eu estava estudando naqueles dias, e assim sucessivamente. Então esses homens poderosos e astutos, a todo custo ele queria prejudicar. Então essas três pessoas, justamente com seus aliados, afligiram insultos, zombarias, arquitetaram ataques, planejaram emboscada para capturar Neemias. Então foi
o mal é que plantaram notícias de motivo real, e hoje acontece isso com alguns líderes que estão fazendo trabalho bom, trabalho responsável, trabalho primoroso, trabalho necessário, e muita gente se levanta. Existe aí uma gama de fofoqueiro, fusqueiro, agoureiro, só o sangue do cordeiro, né? Tentando atrapalhar o trabalho. É certo que tem uns que deixam a desejar, mas o dedo das mãos são irmãos, mas não são iguais, certo? Nós temos muito, principalmente na nossa denominação, muitos líderes de caráter ilibado, homem transparente, homem de Deus, família, tudo tranquilo. O que fala, como diz o pastor Silas, a quem manda a saudação de paz, pastor presidente da Assembleia de Deus em Cuiabá, no Mato Grosso, é aquele que corta aonde risca. Bendito seja Deus. Neemias era um deles. Cortava aonde riscava. Riscou, era ali que ia cortar. Não fica tergiversando, não. E assim sucessivamente. Voltando à aula aqui. Então esses 3 homens fizeram tudo para atrapalhar. Eles promoveram insultos, zombaria e tudo. Então ele plantava notícias, né, de que o motivo real da construção, qual era o motivo real? Era uma suposta rebelião contra os persas. Inclusive tentaram induzir Neemias ao erro, fazendo com que ele pecasse por entrar em um lugar que só era permitido aos sacerdotes entrar. Então, mas Neemias estava focado no que Deus havia, o que ele veio fazer em Jerusalém, veio reconstruir o muro, e então ele estava focado, ele não podia desviar o foco. Então, para que pudesse, tudo isso era para tentar infamá-lo, tentar trazer descrédito a ele no meio do povo que estava ajudando Neemias, né? O povo estava vendo nele a sinceridade de trabalho. Então, o povo que, quando vê a sinceridade de trabalho do líder, ele segura ali e pode deixar que o povo trabalhe. O povo faz, o povo ajuda, o povo coopera, o povo é uma benção, né? O povo, quando o líder tem crédito, não tem o que fazer. Eles não pode vir quem for, ninguém derruba. O povo estava com Neemias, porque viu a sinceridade e a responsabilidade que ele assumiu, e a sinceridade que ele tinha, e o temor, sabendo que ele estava fazendo para Deus e para o seu povo. Neemias capítulo de número 10, capítulo 2, versículo 19 a 20, Neemias capítulo 4, verso de 1 a 14, Neemias capítulo 6, verso de 1 a 14, né? Então, como se não bastasse forte a oposição de Neemias, aí também precisou lidar com a oposição interna, causada especialmente por problemas econômicos, sociais, que levaram a população de Judá à beira de um colapso, né? Então, dentro do contexto histórico daquele momento, a razão dos problemas internos, Judá estava isolado comercialmente, e os trabalhos dos muros fizeram com que a produção de cereais caísse, já que os camponeses estavam envolvidos em construção, né? E assim sucessivamente. Então, tudo isso dentro desse contexto histórico, eles tentaram fazer de tudo para atrapalhar a vida e o trabalho e o desenvolvimento ali. Então, as condições climáticas também agravavam-se na crise alimentares, e assim sucessivamente. Parece com a crise que estamos vivendo hoje, né, no nosso país, né? E assim sucessivamente. É só atentarmos um pouquinho. No capítulo 5, versículo 15, nós vamos ver que a soma de tudo isso, de um fato, que os últimos administradores haviam explorado a população, as condições. Neemias agiu totalmente diferente. Então, todo mundo tinha o mesmo objetivo. Não era um líder ter o objetivo dele se sair bem na situação e explorar os outros, né? Nós vamos ver que teve líder que explorou seu próprio povo, escravizou seu próprio povo, onerou impostos do seu próprio povo. Neemias fez tudo diferente. Glória a Deus. Por isso que é um exemplo a ser seguido até hoje, não só no meio da cristandade, do contexto judaico bíblico teológico, como também judaico cristão, aliás, como também no meio secular, né? Então, e assim sucessivamente. Então, Neemias foi habilidoso, um líder eficaz, tá certo? Esse foi Neemias. Neemias, ele soube interpretar muito bem as ameaças externas, foi prudente para não cair na cilada e soube gerir os problemas internos. Observe aí
a marca desse líder. Então, apesar de toda a oposição, durante muito tempo, ele conseguiu trabalhar, durante muito tempo aí, conseguiu atrapalhar as obras da reconstrução de Neemias. Neemias se mostrou um grande líder quando ele teve habilidade e conseguiu promover a organização e a motivação necessária para que o povo tivesse motivação, para que o povo trabalhasse e que o trabalho fosse concluído, entendeu? Então ele soube interpretar as ameaças quando era ameaça externa, ele foi prudente para não cair nas ciladas da qual foi chamado para cair, e soube também gerir os problemas, né? As dificuldades que nos aparecem, nós aprendemos com isso o seguinte: as dificuldades que nos aparecem podem surgir para nos amadurecer e nos ensinar. Então precisamos estar atentos de forma perspicaz para aprendermos essas lições em campo duro, em um meio difícil, caótico, mas que a lição seria muito grande e os resultados primorosos para todo o tempo, né, toda a vida. Então, após 50 dias, entre agosto e setembro de 445, a obra dos muros foi concluída. Bendito seja Deus, no capítulo 6, versículo 15 de Neemias. Então, o trabalho foi finalizado. Então, esse aí era Neemias, né? E assim sucessivamente, tá certo? Com respeito ao livro de Neemias, né, nós vamos encontrar de forma muito objetiva, muito sobeja, que ele encerra, o livro de Neemias encerra aí a história do Antigo Testamento, em que os expatriados judeus foram autorizados a retornarem ao seu país, né? Então, estando cativo em Babilônia, juntamente com o livro de Êxodo, no caso, qual forma um só livro no Antigo Testamento hebraico, né? Falei isso no início do livro. Neemias relata 3 retornos dos exilados a Jerusalém. Esdras trata de fatos dos principais retornos em 538, em 547 a.C., 538 a.C., 547 Neemias foi os fatos ligados ao terceiro, né? Em 44. Então enquanto o enfoque de Neemias recai sobre a construção do templo, de Neemias não, de Esdras, recai sobre a construção do templo, eu até fiz aqui algumas anotações sobre isso. Qual era o motivo da volta? Primeiro, Zorobabel, a primeira volta, terceira volta foi com Zorobabel, primeira volta com Zorobabel, a intenção era reconstruir o templo. A volta, 59 anos depois, volta Esdras, e a intenção era ensinar a lei, o objetivo, aliás, era ensinar a lei, e 12 anos depois volta Neemias, né? Que a intenção era reconstruir os muros, né? E assim sucessivamente. Então, restauração do templo, ensino e muros, né? Esse era o objetivo. Esses três fatores, eles contribuíram aí, os 3 retornos a Jerusalém, vai contribuir de forma cabal para o desenvolvimento do povo, o retorno ao culto a Deus, ao templo, o retorno do ensino. E aí Neemias segurou como líder, ele era o governador e ele segurou também, ele trabalhava na política, no caso, né? E a política dele era que somasse todo o povo, compartilhasse e recebesse as benesses de Deus, conforme, não só os líderes recebessem, mas todos recebessem as benesses de Deus, né? Neemias era um contemporâneo, servia na corte, nós já falamos sobre isso, entendeu? Então, o título, o livro atual deriva da personagem, né? Também já tratamos isso. O jejum, a oração e o jejum era as qualidades da liderança, né? A poderosa eloquência, as habilidades organizacionais, criativa, a confiança nos planos de Deus. Ele, por exemplo, trabalhou com muita dedicação, né? Então o livro de Neemias vai formar uma unidade com Esdras. Muitos estudiosos vão considerar que Neemias como autor e compilador, Esdras como compilador do livro de Neemias. Eu já falei isso no vídeo passado, na aula passada, quando falamos sobre Esdras, né? Isso nós vamos ver algumas referências em Crônica, 1ª e 2ª Crônicas, ainda não temos muita certeza, mas vamos ver que Neemias contribui com parte do material contido no livro que leva o seu nome, no caso aqui, capítulo 1 até o capítulo 7, e no capítulo 11 até o capítulo 13
é tratado isso. Jerônimo vai traduzir, eu já estou trazendo dentro do contexto de toda a autoria bibliológica dele, né? A sua bibliografia, enfim, né? Jerônimo traduziu o livro do latim, a Bíblia do latim, e honrou Neemias ao dar o seu nome. O nome do livro parece ter a personagem principal. Então, conforme eu já disse, Neemias significa consolo, ou o Senhor consola, enfim. Então, Neemias, o livro de Neemias, ele vai expressar um lado prático do objetivo de Deus, né? O lado prático desse objetivo. Qual o lado prático? Nós vamos ver agora, né? Então, o conteúdo desse livro, ele vai evidenciar diárias na nossa vivência diária da nossa fé com Deus. Esdras havia conduzido o povo a uma renovação espiritual, enquanto Neemias era o Tiago do Antigo Testamento, desafiando o povo a mostrar sua fé por meio das obras, né? Tiago trabalhou isso. A primeira seção do livro, no capítulo 1 até o capítulo 7, mostra sobre a construção do muro, que era necessário para Judá e Benjamim continuassem a existir como nação, senão ia ser extirpado. Então, durante o período da construção dos muros, os crentes comprometidos, guiados por um líder dinâmico, venceram a preguiça, né? Vamos ver isso no capítulo 4, verso 6, a zombaria, no capítulo 2, verso 19, e a conspiração e as ameaças de agressões físicas, no capítulo 7, capítulo 4, versículo 7. Então, eles venceram isso. Na segunda seção do livro, nós vamos ver isso no capítulo 8 até o capítulo 10. Ela é dirigida a um povo que vivia dentro dos muros, né? A aliança foi renovada, os inimigos que moravam na cidade foram expostos e tratados com muita dureza, porque eles não estavam querendo o desenvolvimento da cidade, da província, eles queriam atrapalhar, né? E Neemias, direcionado por Deus, com toda a autonomia que Deus o deu, ele fez o seu trabalho. E a Bíblia diz que foi no tempo hábil, que foi estipulado pelo rei, né? Então, na última sessão, nós vamos ver isso no capítulo 13 até o capítulo 11 até o capítulo 13, o povo é restaurado, né? A obediência da palavra de Deus também é ensinado, enquanto Neemias, o leigo, trabalhava junto com Esdras, o profeta, como governador também. Durante esse período, Neemias usou a influência do seu cargo para apoiar Esdras e exercer uma liderança espiritual. Aqui se revela aí um homem que planeja sabiamente suas ações. Aí ele vai dizer, o texto diz assim: considerai comigo mesmo no meu coração um homem cheio de ousadia, contendi com os nobres. Isso o próprio Neemias falou. Então, dentro da divisão do livro, no capítulo 1 até o capítulo 7, narra o desempenho de Neemias como governador e como responsável da reedificação dos muros. A segunda metade do livro vai descreve a restauração espiritual que o povo que teve lugar entre os habitantes de Jerusalém, que liderava aí todo o conteúdo e também liderado por Esdras, o sacerdote, no capítulo 8, versículo 10, até o capítulo 8 até o capítulo 10. E certos problemas nacionais abordados por Neemias, está no capítulo 11 até o capítulo de número 13, ok? Então são fatores importantes que precisamos estar atento para este maravilhoso livro, né? Um vídeo só é pouco, nós estou correndo aqui para trazer as informações da melhor forma possível, né? A construção do livro do muro, no caso, os muros derrubados, depende da edificação e defesa debilitadas do reino de Deus. Podia tipificar as defesas debilitadas, né? A temporada preliminar de jejum e oração vai representar uma atitude mental que deve preceder aí com os grandes empreendimentos espirituais. Os sacrifícios de Neemias, né? Em um importante posto pelo bem da causa, né? A inspeção da cidade à noite. Ele pega um jumento e vai ver como é que estava a situação, não disse nada para ninguém, pegou os homens de sua confiança e foi observar. Não chegou logo metendo a marreta, quebrando, não. Ele foi observar tudo por onde podia começar e quais os pontos cruciais ali que ele
tinha que logo atacar, né? Fechando as brechas e etc. Ok? Então, dentro desse contexto, podemos observar que ele trabalhou, né? Aí ele foi, depois de tudo isso, que ele fez a inspeção, no capítulo 2, versículo 5, versículo 15 até o versículo 16, no capítulo 2, versículo 17 e 18, ele busca cooperação, né? Vai buscar cooperação, ajuda, porque um líder não trabalha sozinho. Essa é a lição que temos aqui. Ele vai recrutar todas as classes, né? No capítulo 3, para representar a importância de uma organização completa. Então ele não fez exceção de pessoa, e todo mundo tinha o seu lugar ali, e todo mundo cooperou para o desenvolvimento do trabalho, né? E assim sucessivamente. Então nós vamos observar que os eventos finais do livro vai nos apresentar. Primeiro podemos ver aí que os métodos para vencer os obstáculos na obra espiritual você tem que vencer o escárnio. Vencido, como você vence o escárnio? No capítulo 2, versículo 19. Você vence no capítulo 2, versículo 20, com a confiança em Deus. E a ira e o desprezo, como é que você vence? No capítulo 4, versículo 3. Você vence na vigilância e na oração. São lições cabais para a vida de um líder, ou de qualquer uma pessoa, por que não dizer, né? Como vence aí a conspiração, no capítulo 4, versículos 7 e 8. É vencida pela vigilância e a oração. E como você vence o desânimo dos amigos, no capítulo 4, versículo de número 10 a 12. Você vence por uma coragem constante. Você não pode baixar a guarda. Mesmo que algum dos amigos ali baixou a guarda, quer desanimar, você não pode parar. Você tem que continuar. A vida em Cristo é contínua. Não é? Glória a Deus, né? E a ganância egoísta, como é que você vence isso que está no capítulo 5, versículo de 1 a 5? Você vence pela repreensão, pelo exemplo de abnegação, capítulo 5, versículo 6 a 17. E a obra foi concluída e os inimigos ficaram perplexos pelo constante esforço do povo, capítulo 6, versículo de 1 a 15. Né? Então nós vamos ver que o livro nos traz 5 características principais importantes que vai registrar os últimos acontecimentos da história judaica no Antigo Testamento, fornece um contexto histórico de Malaquias, o último livro, né? Vai nos fornecer, aposto que Neemias e Malaquias foram contemporâneos, né? Nós vamos ver isso aí, com certeza vamos também fazer um panorama aí de Malaquias, veremos isso posteriormente, né? E assim sucessivamente. E terceira característica é que Neemias é um excelente modelo bíblico de um líder crente no governo, né? Um homem de sabedoria, que tinha convicção, coragem e integridade a toda a prova. Tentaram de tudo, mas ele foi íntegro a toda a prova, né? E a quarta característica é que Neemias era um exemplo dos mais notáveis no Antigo Testamento de um líder que ora, né? Então tem que ter oração, né? E a característica de número 5 e última, que eu separei aqui, o livro ilustra de modo claro o fato da oração, o sacrifício, o trabalho árduo e a tenacidade, apenas em conjunto da realização de uma visão dada por Deus, né? Então precisamos trabalhar em cima desse prisma para que possamos vencer os obstáculos. Deus abençoe todos, no nome de Jesus. Canal Rascunho Teológico, ensinando para transformar vidas, né? Nós temos aí ainda muito para falar de Neemias, mas um vídeo só, não posso deixar o vídeo muito longo. Um abraço a todos, até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Na próxima aula estarei falando de Esther. Um abraço, canal.